Olha que interessante sobre o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens, ele está previsto no 1658 do Código Civil. E ele fala que o casal, quando ele começa um casamento, uma união estável, ele pode escolher esse regime. E nesse momento, ele vai compartilhar os bens adquiridos apenas na constância do casamento não estável, aqueles bens que ambos os cônjuges estavam casados ou em união estável, tá certo? Nesse regime, ambos os cônjuges podem administrar o patrimônio e respondem pelas dívidas que adquiriram ali naquele momento daquela relação. Porém, há algumas exceções importantes. O 1659, ele fala o seguinte, que é excluído na partilha de bens, no caso da escolha do regime de comunhão parcial, os bens particulares, aqueles que já existiam antes do casamento. Então, por exemplo, se a pessoa tem um carro, ela entra no casamento com um Fusca e ao longo do casamento ela troca o carro e compra um carro melhor. Ah, então não partilha o carro? Vai partilhar a diferença daquele carro. Então, se o Fusca custava 15 mil e ela comprou um carro de 50 mil, essa diferença será partilhada no final. Também os adquiridos com o dinheiro de um bem particular, então eu tinha um apartamento, fiz uma permuta e comprei outro apartamento. Escreva ali no instrumento público que este bem foi comprado com o dinheiro do outro bem que já existia. Não entra ali na comunhão, por mais que tenha sido comprado durante o casamento. Olha só, é importante verificar essas questões. Dívidas anteriores ao casamento também não entram, ok? A não ser aquelas que vierem beneficiar, por exemplo, em ato ilícito, uma pessoa foi e provocou um dano moral na outra, né? E esse dano moral não gerou nenhum benefício àquele casal. Aquela dívida não compartilha na comunhão parcial. Porém, se aquele momento que a pessoa cometeu um dano moral contra a outra e aquele ato deu um benefício para aquele casal, eles tinham uma conta no Instagram, a conta cresceu em decorrência da repercussão, aí a condenação desse ato ilícito é compartilhada ali num caso de partilha de bens, essa dívida compartilha, tá? O salário comum não é compartilhado, mas o FGTS, na constância do casamento, sim. Instrumentos particulares de trabalho, livros, computadores, consultórios que eu digo, consultório dentário, não o imóvel, mas os objetos ali não compartilham. Os bens de uso pessoal, certo? Também as doações que têm uma cláusula de incomunicabilidade não entram, ou ainda doações feitas apenas a um cônjuge. Se foi feita pelos dois, compartilha. Se foi feita só para um com uma cláusula de incomunicabilidade, não entra na partilha. Herança também não entra ali naquele patrimônio comum do casal. E se uma das partes, por exemplo, tem um apartamento e aquele apartamento foi feita uma benfeitoria, foi feita uma reforma que valorizou o imóvel, as benfeitorias feitas em bem particular entram na partilha. Fica atento para você cuidar para o seu cliente não perder dinheiro nisso. E por fim também os frutos de bem particular. Então se naquele apartamento, que era um bem particular, durante o casamento ele ficou alugado e o dinheiro desse aluguel foi para uma conta, uma aplicação financeira, o valor daquele aluguel durante a constância do casamento é um fruto de um bem particular. E o fruto, que é o valor do aluguel, deve ser partilhado. Percebeu essas pequenas nuances que a gente tem na partilha de bens? Então, agora que você já entendeu bem, fica atento para o seu cliente não perder dinheiro. Até o próximo.